Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso material sobre Grécia, necessariamente tratando de um tema fundamental para o desenvolver desse nosso conteúdo, que é a formação das colônias gregas, né? Esse conteúdo ele parte do princípio de que a gente não pode pensar o mundo grego tão isolado assim, como se fosse uma coisa fechadinha e restrita, ou melhor dizendo, um padrão. A Grécia Antiga, acredito que eu tenha falado isso no nosso material anterior, ela é bastante plural e diversificada. Isso se dá por causa da quantidade de cidades ou elementos diferentes que constituíam aquele mundo grego. Né? Mas enfim. No nossa última aula, nosso último material, vocês tiveram a oportunidade de ter o conhecimento da discussão do fim daquelas cidades, daquelas sociedades cretomicênicas, com as revoltas e guerras. A gente discutiu um pouquinho sobre as obras de Homero. E a partir daí vamos dar continuidade com a discussão, tentando entender do que necessariamente esses oikos, ou melhor, essas casas, né, tinham por, tinham por lógica de funcionamento. Vamos logo entender. Os oikos eles eram grupos de guerreiros, ou melhor dizendo, casas, famílias poderosas que tinham certa influência e que passaram gradativamente a controlar os espaços, né, onde elas viviam. Ao redor dessas famílias, gradativamente, é, foi se acumulando mais pessoas. E os líderes desses oicos começaram a ganhar cada vez mais notoriedade, começaram a conquistar outras regiões, começaram a se expandir e através de pequenos conflitos também começaram a conquistar mais regiões, mais sociedades. Realmente conseguiram uma expansão territorial muito grande. E isso vai demonstrar essa transformação no cenário de grandes regiões, né? Aí no slide vocês têm esses reis entre aspas aí, tá? Mas necessariamente a nomenclatura geral, mesmo definitiva, não é essa. Isso é mais por um fator didático, né? Nós tínhamos os oikotites, uma pronúncia mais ou menos parecida, para determinar esses líderes, esses chefes. Uma característica interessante sobre essas famílias é que o chefe, o líder central, né, desse rei que está sublinhado, ele não tomava as decisões por bel prazer, por livre e espontânea vontade. Ele questionava um grupo de guerreiros, formava uma assembleia ali, chamava esse pessoal e entrava no debate ali. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Quais são as propostas? Isso é uma característica muito interessante, porque futuramente, quando as cidades-estados maiores se constituírem, quando os estados, né, se essa palavra se pertence aqui, se cabe aqui direitinho, forem formados como Atenas e Esparta, é, essa participação de grupos dentro de uma sociedade ela vai ser muito visualizada. Não é uma coisa tão solta, não. Isso vai ser uma coisa muito vista, né, e recorrente. Então, a participação, a participação desses grupos é uma coisa que a gente vai estar observando aí nessas sociedades. Tá bem? É, todos tinham o poder de opinar dentro dessas assembleias e, como eu já falei, a partir daí nós vamos ter a base do que posteriormente a gente vai entender como sendo uma cidade-estado, ok? E aí a gente chega a esse ponto. A grande maioria das cidades-estados gregas vão se desenvolver nas margens do mar Mediterrâneo. E aqui eu gostaria mais uma vez de reforçar uma informação que eu já trabalhei anteriormente com vocês. Nós não podemos pensar as cidades gregas como uma coisa comum, ou melhor, como uma coisa padronizada. Cada sociedade daquela, com o passar dos anos, vai ter sua própria estrutura, vai ter sua própria organização e sua maneira de agir. Vão compartilhar mesmo traços religiosos, vão compartilhar em algumas linhas de pensamento, de organização política, mas na sua grande maioria ali elas têm algumas particularidades, tá? O que vai auxiliar no desenvolvimento também dessas cidades-estados vai ser o uso do ferro para o desenvolvimento de armas e outras coisas para proteção, a própria arquitetura, né? As construções monumentais é um outro elemento muito comum que a gente consegue perceber nessas cidades-estado, que vão absorver muito daquelas sociedades cretomicênicas, daquelas civilizações aqueias ali que vão se desenvolver naquela região do Mediterrâneo, né? O contato com os fenícios, principalmente por causa da navegação, vai acabar trazendo uma escrita alfabética,
né, como eu já falei, influenciada pelos fenícios, o uso do cavalo principalmente para atividades de guerra e agricultura, além de artigos de bronze, artesanato, cerâmicas e outras coisas. Né. Outra coisa que é muito característico de uma cidade-estado é um território agrícola, e aí não se esqueçam disso porque isso vai ser uma característica muito importante para o processo de expansão das colônias gregas. Então a gente tem aí um território agrícola, que era de propriedade individual, não era um bem coletivo, né, que era usado por famílias, e essas pessoas elas trabalhavam em sua grande maioria para a subsistência. Nós tínhamos trigo, cereais, uva para produção de vinho e outras coisas. No núcleo urbano nós tínhamos, além de outros elementos, a Acrópole. O que seria a Acrópole? Em uma tradução extremamente simples, a gente pode pensar a Acrópole como um ponto mais alto, um ponto mais em destaque daquelas sociedades. Tá? Essa é uma definição que eu observo muitas vezes em alguns debates sobre isso. E é bem visível realmente o ponto. Né? A Acrópole como um espaço, um núcleo de administração mais distante, mais alto também. Nós vamos ter templos, praças e tantas outras coisas que vão estar compondo essa cidade-estado. Tá certo? Seguindo a discussão, nós vamos tentar entender como é que essas colônias gregas elas vão se formar. Tá? Lembrem daquele trecho onde fala sobre agricultura, vai ser bem válido. Boa parte dos territórios das grandes cidades gregas, que a gente vai analisar um mapa logo mais, era dominado pelas grandes famílias. As grandes famílias é que detinham o poder e o controle desses campos. As cidades, elas por grande parte do tempo, elas eram muito mais espaços de moradia. As pessoas iam para o campo trabalhar nas terras dessas grandes famílias ali para poderem sobreviver e voltavam para os centros residenciais para dormir. Chegava o fim do dia, trabalhou, tranquilo, ok, fechou o dia, vou descansar. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento do aço e de outras ferramentas, a produção de alimento começou a crescer. Na mesma medida, a população também começou a crescer. Né? E aí começou a faltar espaço. Porque a maioria das terras já tinha uma certa dominância dessas famílias. Principalmente por uma característica do período, e que vai se reproduzir em outros momentos também, de que aquela terra, aquele território era passado para os descendentes. Então acabava que, às vezes, as alianças, os casamentos faziam com que grandes propriedades de terra, que antes estavam divididas, começassem a se juntar. Então, a partir daí, o monopólio do território ficava sempre voltado para um mesmo grupo, ficava sempre restrito ao mesmo grupo. Em outras palavras, começou a faltar terra, principalmente para o pessoal tá produzindo. Isso aumentava de uma maneira escrachada a desigualdade social, porque cada vez mais existiam grupos com terra para estar produzindo e cada vez mais também diminuía o número de terras para os demais, na mesma proporção também que as famílias a população crescia. Então percebam que não existia aí uma igualdade, não existia aí uma linha, né, de relação aí dessa expansão territorial. Essa escassez, essa quebra de terra vai obrigar que os gregos, as famílias, começassem a buscar território em outras regiões. Inicialmente, isso era feito de maneira bem independente. Como assim? A gente está sem território aqui, vamos nos organizar e vamos para outro espaço. Mas, gradativamente, com a expansão desse processo de viajar, de explorar novos territórios, vai fazer com que os líderes das grandes cidades gregas maiores, eles passem a crescer o olho nessas situações e começassem a organizar esse processo de colonização para que os recursos que fossem adquiridos também passassem a ser recursos da figura do rei. Então aquilo, eles meio que teriam que pagar impostos ali de alguma forma pela conquista e pelo domínio desse novo território. As margens do Mediterrâneo, o Oriente, algumas partes ali da Península Ibérica, nessa praticamente nenhuma, né? Mas apenas um ponto ali mais específico, vocês vão ver no mapa. Parte da África, enfim. Vários espaços
foram se tornaram colônias gregas e futuramente se tornaram cidades gregas menores. Nós tínhamos as cidades principais, que ficavam mais ou menos ali próximo à península à região do Peloponeso, né, mas a grande maioria ali se tornaram independentes, né, um número mais restrito é que ficou resguardado as cidades independentes. A grande maioria ainda tinham uma ligação, mas futuramente elas conseguiram sua autonomia. Como eu já falei, né, as cidades por grande parte do tempo foram dependentes da polis, só tempos depois que elas vão conseguir essa sua liberdade de ação, sua independência em linhas mais gerais. Tá? Então a formação das colônias gregas, elas têm uma ligação direta com a desigualdade, a necessidade de se buscar novas formas de se produzir riqueza, de se desenvolver ali a sua produção. Então foi quase que foram muitos trabalhadores ali foram meio que obrigados a expandir, né? E aí a gente tem esse mapa, ele é bem simples, mas ele tem uma orientação didática maravilhosa para que a gente consiga entender onde os gregos vão estar montando suas colônias. Os quadrados pretos, nós temos as grandes cidades-estado, as maiores, né, como Atenas, Esparta, que está bem escrachada ali próximo, né, Tera, Rodas, a região de Tiro, por que não lembrar? Não, isso aqui tudo vale pra gente, tá? Corinto, claro, e todas as outras ali marcadas em branco como sendo as suas principais colônias, além de outras que não estão marcadas em mapa, mas servem, tá? É só uma correção, falei Tiro, mas Tiro na verdade é um espaço fenício. Então, Tiro, Tarso, Cartago, todas essas partes que vocês estão vendo uma bolinha, Éfeso, essas bolinhas, eram assentamentos fenícios, tá? Como para vocês verem essa proximidade, tá? Então, por hora é mais isso. E aqui eu queria só voltar para uma discussão porque eu achei interessante. A boa parte dos conceitos de cidade-estado que vocês vão encontrar por aí estão associados a uma relação muito próxima com a Atenas. Atenas ela é praticamente usada como espelho do mundo grego. Sempre que as pessoas vão tentar explicar a organização social de uma cidade-estado, as pessoas utilizam o exemplo de Atenas. Existiam elementos diferentes em uma ou outra, mas no geral o padrão maior era esse, tá? Segue a atividade, duas questõezinhas, sem problema. Eu vou estar mandando para vocês também o questionário online, respondam, tá certo? Qualquer coisa entre em contato aí que a gente vai se ajudando. Deus abençoe a vocês e até a próxima. Valeu!